cada dia traço meu caminho, sempre buscando meu objetivo. Eu sei, sou diferente, tenho sede de vencer. Boa noite a todos, né? Pelo menos aqui em São Paulo já é noite, não sei onde vocês moram. No caso do Alexandre era tarde ainda. Eu começo aqui a apresentação com uma frase do Maurício Benvenuti, que é: entenda apenas que a normalidade nunca mudou o mundo, né? O Maurício, ele era sócio da XP Investimentos e agora é sócio da Startse, e ele mora lá no Vale do Silício, que é um local que a gente vai falar bastante, há 2 anos. E a gente vai falar hoje aqui sobre inovação em tecnologia, como a gente já vem falando lá no grupo, já desde semana passada, e como ela está afetando o mundo e nosso dia a dia, né? Ali no primeiro slide é a Golden Bridge, né? Que é a ponte lá de São Francisco, o cartão postal de São Francisco, que é onde fica o Vale do Silício, né? Que é onde é o berço da inovação. O Vale, dizem que ele é o berço da inovação por causa da diversidade cultural, né? Muitas pessoas acham que dentro da empresa a gente tem que ter pessoas que pensem igual a gente, né? E isso não é verdade, porque quando a gente tem muita gente que pensa igual a gente não chega a respostas diferentes, ou seja, não chega a uma inovação, né? Então, esse aí na imagem mostra o movimento LGBT, que nasceu lá no Vale, e não só o LGBT, mas também como o movimento hipster lá nos anos 80, né? E aí, nessa imagem mostra o pessoal que quando... É tipo a parada gay aqui de São Paulo, né? E as próprias empresas, as grandes empresas de lá, tipo Facebook, como a gente pode ver, esse cara que está segurando aí na frente, ele é da United, né? Uma companhia aérea lá dos Estados Unidos. Eles pegam o pessoal lá de dentro da empresa, né, que curte esse movimento LGBT, e eles fazem um desfile, né, das empresas. Então vai passando as empresas e eles vão desfilando lá. E o povo acredita que o Vale, ele cresceu por causa disso, né, por causa da diversidade cultural. Embora o Vale fica lá nos Estados Unidos, cerca de 57% dos profissionais são imigrantes, e o restante, apenas 43%, são norte-americanos, né? E isso vem fazendo com que o Vale consiga trazer essa inovação para o mundo. Bom, a inovação está mudando o mundo, isso a gente já está vendo há muito tempo, e talvez a gente nunca parou para analisar como essas mudanças estão impactando as grandes empresas, né? As empresas, então, que tinham anos de tradição, hoje está sendo impactado muito rápido, e pior ainda, muitas não estão nem vendo isso vindo lá de longe, e só vê quando já está quebrando a empresa, quando já está mal das pernas, né? E isso acontece por conta da tecnologia, que hoje em dia é muito barata e está acessível na mão de qualquer um. Assim, pode ser o que estava acessível antes para pessoas apenas com muito dinheiro, hoje em dia você pode ver que na nossa mão a gente já tem o celular, por exemplo, que faz tudo, né? E com isso, empresas pequenas vêm rompendo esses mercados, como é o exemplo do WhatsApp, que com apenas 50 pessoas eles quase quebraram assim as telecoms, né? O que antes era uma guerra entre as telecoms, que era o DDD, de uma hora para outra passou a ser uma coisa assim muito barata, porque o WhatsApp veio e quebrou tudo isso. E tanto é que o WhatsApp foi vendido em 2014 para o Facebook por 29 bilhões de dólares, né? Então um escritório com 50 pessoas conseguiu fazer esse barulhão aí no mundo, né? Da mesma forma o Airbnb, que lá nos Estados Unidos era muito famoso antigamente, o Hotel Hilton, né? É tipo um Ibis aqui que tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que eles têm vários hotéis, e o Airbnb conseguiu também chegar e abalar a estrutura, vamos dizer assim, dessa grande empresa. E o que antes o Hotel Hilton, por exemplo, demorava 3 anos para colocar, vamos supor, 100 novos quartos em São Paulo, o
O Airbnb faz isso em apenas 3 dias, né? Então, chega a ser uma concorrência desleal. O Uber, então, a gente não tem nem o que falar, né? Há mais de 100 anos a gente pegava o táxi da mesma forma, e o Uber veio aí trazendo esse novo jeito de pegar um táxi. Você chama, ele vai para sua porta, e enfim, como a gente conhece hoje. Bom, eu trabalho num condomínio comercial, né? E lá nesse condomínio, eu entrei em janeiro de 2017, e vai fazer 2 anos agora. E quando eu entrei, o Walmart tinha 6 andares lá, né? E ele já chegou a ter mais também. Esse condomínio que eu trabalho desde 2012, e o Walmart já chegou a ter 8 andares ao todo. E no início desse ano, o Walmart fechou as operações aqui no Brasil, deixou apenas as lojas mesmo, né? E eu até então não sabia o porquê. Mas depois, eu lendo um artigo no Flipboard, eu descobri que era porque ele tinha encerrado não só no Brasil, mas em outros lugares também, porque eles voltaram as suas forças para os Estados Unidos, né? Como antes eles tinham uma força muito grande nos Estados Unidos, e agora eles estavam sendo pegos de surpresa pela Amazon, eles resolveram fechar todas as operações em outros países para reunir os esforços aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil não, lá nos Estados Unidos. Então, muita gente ficou desempregada aqui, enfim, a Amazon está tomando conta de lá, né? Esse aí, no caso, não sei se vocês já viram, é o Amazon Go. O Amazon Go ele já funciona lá eu esqueci o estado, que eles já está em teste já para o próprio público, né? Que você entra no mercado, pega os produtos, coloca na sua sacola e sai. Não precisa passar no caixa, não precisa pagar e nem nada. Ele, por meio de câmeras, tal, ele já cobra direto do seu cartão de crédito, você só entra, pega e sai. Então a Amazon também, uma empresa que começou pequena, hoje já está gigante, e tomando até o mercado do próprio Walmart, que era gigante, né? Então com isso também a gente consegue ver essa diferença entre loja física e loja virtual também. Eu queria até relembrar o que a gente aprendeu na semana passada lá com o Alexandre, que por causa da internet, da facilidade que tem hoje, ele com a loja virtual lá que eles têm, eles conseguem vender o terno 400% praticamente mais barato que a própria, esqueci o nome da loja, da Brooksfield, né? Que é uma empresa também que tem loja física, e com isso qualquer um pode entrar na internet e vender, e se os caras não tomar cuidado, quebra mesmo a empresa deles, né? Bom, aqui eu até coloco essa frase: o que funcionou nos últimos 50 anos não vai funcionar nos próximos 10. Então as empresas precisam sempre olhar a próxima curva, né? Eles têm que deduzir o que está por vir. Eu estou estudando esse modelo de startup há muito tempo, e o que a gente costuma falar é que para a empresa não quebrar, ela precisa sempre estar tentando quebrar o próprio negócio dela, né? Então hoje você faz o que você faz, da maneira que você faz, mas que talvez não seja a maneira adequada para você fazer daqui a alguns anos, né? Então você tem que tentar quebrar o seu próprio negócio, pensar em uma forma diferente de fazer aquilo que você já faz hoje. Porque hoje o negócio não é mais competir com um concorrente direto, né? Hoje uma sala com 5, 10 pessoas já consegue concorrer com uma indústria de 100 anos, hein? A internet hoje em dia é muito barata, né, comparado antigamente. E o espaço para você trabalhar também, você não precisa mais gastar muito dinheiro alugando um escritório, por exemplo. Que hoje tem esse espaço de coworking, né? Tá muito famoso isso. Tanto aqui em São Paulo, eu já comentei com o pessoal do grupo, aqui em São Paulo o próprio Google tem. Geralmente esses espaços de coworking, eles são pagos, né? Mas o Google, com a grana que eles têm um espaço aqui totalmente de graça. Então, a pessoa que quer montar uma startup, imagina, aqui de São Paulo, vai ali na Paulista, tem um espaço totalmente de graça, com internet de graça, e toda a infraestrutura, né?
Passar para o próximo. Bom, o que a gente vê hoje é que a sociedade, a gente consegue adquirir uma nova tecnologia muito rápido, né? A gente é mais cabeça aberta do que antigamente. O que demorou 46 anos para um quarto da população americana adquirir, que foi a eletricidade, né? O telefone demorou 35 anos e o celular demorou 13 anos. O Uber foi aceito muito mais rápido, né? Em volta de 3 anos. Em 2007, o iPhone foi lançado e, ou seja, ele tem um pouco mais de uma década, né? E na época o pessoal falou que o iPhone não ia ser nada, tal. E hoje em dia, com o iPhone, a gente consegue fazer diversas coisas, né? Como gerenciar uma empresa, assistir um filme, ou até mesmo o que a gente está fazendo aqui agora, né? Fazendo uma reunião online. Então, com o iPhone a gente teve muito mais possibilidades. Bom, lá no Vale existe vários centros de inovação, né? Eu tenho conhecimento lá do Rocket Space e tem um chamado Global Silicon Valley, né? Que é onde se encontra as grandes empresas e as startups. Então, tem a habilidade das grandes empresas, né, o conhecimento das grandes empresas com a rebeldia dos jovens que quer mudar o mundo, né? Então, lá você encontra, por exemplo, como eu estava falando aí, o Hotel Hilton junto com o Airbnb. Então, isso, vocês imaginam a inovação que eles conseguem fazer juntos, né? O conhecimento do grande com a rebeldia do pequeno. Uma das empresas que está lá nesses centros de inovação é a JetBlue, que é uma companhia aérea de baixo custo lá dos Estados Unidos, tipo a Azul Linhas Aéreas aqui, né? E eles estão lá no centro de inovação estudando a realidade virtual. Mas daí a gente para pensar, por que que uma companhia aérea está estudando realidade virtual, né? Eles estão estudando isso lá porque eles imaginam que daqui a alguns anos a realidade virtual vai ser tão real que as pessoas vão deixar de comprar bilhetes aéreos para fazer viagens no mundo virtual, igual nessa imagem aí. Então o pessoal vai querer viajar para Londres, ver o Big Ben, e não vai fazer isso porque vai estar tão real que as pessoas vão começar a viajar de dentro da própria casa e vão deixar de comprar os bilhetes aéreos e pode levar a quebrar a empresa, né? Então eles já estão estudando isso. Hoje a gente pode achar isso loucura, mas a gente também achava que um táxi vir buscar na nossa porta, a gente chamando pelo celular, também era loucura, né? Então, vai saber. Antes das inovações, vinham da área de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, né? Então, quem tinha muito dinheiro acabava tendo mais inovação do que quem tinha menos. E hoje não é dessa forma, porque a inovação não acontece apenas na área de P&D das empresas, e acontece no mundo todo, né? Então, aqui nessa legenda fala, você pode ter 1.000 pesquisadores, mas não conseguirá competir com o mundo todo. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o setor automotivo. Há muito tempo atrás, aliás, há muitos anos, foram da mesma forma, né, que as pessoas vendiam o carro. Então, elas fabricavam milhares de carros, colocavam nas agências, contratavam um vendedor e vendiam os carros. E aí chegou um cara que falou assim, por que que a gente precisa fabricar primeiro o carro para depois vender, né? Então chegou o Elon Musk com a Tesla e falou, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender meu carro primeiro para depois fabricar. E hoje o sindicato ele barra a venda de carro pela internet, mas é tudo uma questão de tempo, né? Daqui a alguns anos a gente vai conseguir comprar o carro pela internet e e depois vai ser fabricado, vai ser entregado. Hoje eles têm algumas lojas nos Estados Unidos que a pessoa vai lá, o carro não compra o carro lá na hora, tem alguns modelos para ver como funciona e tal, mas vende tudo ali pelo sistema deles e é entregue depois pro pessoal, né? Outra coisa também é esses carros autônomos, né?
Hoje nos Estados Unidos já é realidade. Eles, a própria Tesla tem o carro autônomo deles, e hoje você vê muitos carros desses andando pelos Estados Unidos, né, na highway, e sendo pilotado sozinho e tal. O Google faz isso, mas não só o Google, não só a Tesla, mas também o Uber está de olho nessa nova tecnologia, porque os carros, hoje, se a gente paga o que a gente paga pro Uber para fazer a viagem, é porque existe um custo alto envolvido, né? Então, o custo que existe é o custo do carro, o custo do motorista e do combustível. Mas com os carros autônomos, e se a gente não tem o custo do motorista, já quebra isso, e também o carro elétrico, né? Que é os carros da Tesla são todos elétricos. Então o custo é baixo. Só que aí a gente pensa assim, a energia aqui no Brasil, pelo menos, é muito cara, né? Só que eles não estão imaginando que a gente vai usar a energia, o combustível da forma que a gente usa. Então, ao invés de gastar energia colocando o carro na tomada, num poste, por exemplo, eles querem querem recarregar as baterias nesses sistemas solares, né? Esqueci o nome agora. Então, ao invés de pegar a energia esgotável que a gente tem aqui da Terra, o Sol acaba sendo uma energia inesgotável, né? Então, o custo vai ser muito baixo. Então, para você ir daqui até o centro de São Paulo, por exemplo, que eu moro aqui um pouco afastado do centro, né? Vai ser centavos, um custo muito baixo. O que muda também não é só o design, né? Não é só o valor, é o design dos carros também. Então imagina que você vai fazer uma viagem longa, por exemplo, eu sou de São Paulo, quero fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu chamo um carro pelo Uber e esse carro vem com uma cama dentro. Então eu entro, durmo e chego lá no meu destino, né? Não só isso também, mas imagine que você entra no carro e tem uma mesa de centro para você fazer uma reunião, né? Então os designs dos carros também vão mudar. Os carros não vão ser da mesma forma que a gente vê hoje, né? Que é os banquinhos ali na frente e os bancos atrás. Dá para pensar em várias formas, em várias outras formas também. Bom, a Otto é uma empresa que foi comprada pelo Uber por 700 milhões de dólares e é uma empresa de caminhão autônomo, né? Então não só carro autônomo está sendo feito, mas caminhão também para fazer entrega. E não sei se alguém aqui gosta de cerveja, muito provavelmente, né? Mas a Budweiser fez uma parceria com a Otto e eles fizeram a primeira entrega de cerveja no Colorado com um caminhão totalmente autônomo, né? Foram 50 mil latinhas, se eu não me engano. Então isso também já está se tornando uma realidade. Bom, a internet, como a gente conhece hoje, vai deixar de existir também. Ao invés da gente pagar, vão chegar até a gente a internet gratuita, né? E como isso vai acontecer? O Google e o Facebook estão estudando já essa nova forma. O Facebook distribui internet de graça para todo mundo via drone e o Google estuda distribuir isso via balões, né? Eles pretendem colocar os balões na estratosfera e distribuir internet para todo mundo. E não vai ser só um balão, né? Vão ser vários balões. Aqui não é do projeto do Google, mas foi a imagem mais fiel que eu achei para mostrar para vocês como vai ser mais ou menos. Então, mais ou menos uma constelação aí em volta da Terra. Alguém falar alguma coisa aí? Gente, boa noite, tô chegando. Opa, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, tudo bom? Tô no meio da apresentação aqui, o pessoal tá tudo no mute aí. Tá bom, então. Fica aí, com a gente aí. Tá bom. Então, galera, a internet vai ser entregue dessa forma aí, tá? Outra coisa que tá rolando muito lá no Vale, né, é as empresas que estão usando impressoras 3D. A impressora 3D, então, tá muito forte também. E ela vai mudar a forma que as pessoas produzem, distribuem e vendem, né?
Por exemplo, a BMW, eles usavam um fornecedor da China para produzir o paralama deles e produzia em massa, aí via navio, nos containers, eles traziam até a Alemanha para montar os carros, né? Então, hoje com a impressora 3D, eles montaram uma linha de produção com as impressoras e hoje eles imprimem esses paralamas, essas peças, diretamente na Alemanha e já monta ali. Então, o fornecedor ficou a ver navios, assim, né, vamos dizer. Essa casa foi impressa em 24 horas também com a impressora 3D. Então já temos vários projetos de casas para ser impressa assim. Até tem um projeto de uma brasileira, eu esqueci o nome dela agora, mas ela tem um projeto chamado Urban 3D, que ela pretende imprimir casas para pessoas de baixa renda, né? E esse é o projeto dela, então daqui a alguns anos a gente vai já ver isso, casas sendo impressas pelas impressoras 3D. Outra parte que a impressora também pode mudar é, por exemplo, a aviação, que hoje, hoje eles têm um grande estoque em vários aeroportos para caso quebre alguma coisa do avião, eles têm ali rápido. E isso não vai ser mais necessário também, porque quebrou um parafuso, por exemplo, eles vão lá, imprimem e colocam ali na hora. Então, o custo para essas empresas vão baixar também bastante. Outra coisa que a impressora 3D está fazendo, que eles estão estudando para fazer ainda, né, é a impressão de órgãos, né, nossos próprios órgãos. Tem até um projeto de um brasileiro, um médico brasileiro, que ele quer ser o primeiro a imprimir um coração, que é o órgão mais complexo que a gente tem. Mas eles já estão quase conseguindo imprimir pulmão, por exemplo, fígado, essas coisas. E a expectativa de vida no Brasil hoje é de 75 anos, mas o pessoal já vê que quando eles conseguirem imprimir, começar a impressão de órgão, a expectativa de vida vai subir para 120 anos. Então, vocês imaginam o que é uma expectativa de vida subindo dessa forma, né? Ela vai quebrar. Ela vai, na verdade, vai impactar alguns setores, né? Claro, como o plano de saúde, o plano de aposentadoria, coisas desse tipo. Testes de DNA, que antes era um absurdo de caro. Hoje, nos Estados Unidos, existe essa empresa aí, chamada 23andMe, que por $99 você compra esse kit aí, vem com os tubinhos, você coloca sua saliva, manda para eles, e em 5 dias você tem um resultado completo ali. Então, eles te dão informação sobre doenças que você pode vir a ter, mostra sua árvore genealógica, de onde você veio, tudo, quem são seus antepassados. Então, isso está se tornando muito fácil também. Oi? Só um minuto, interromper aí. Daqui a pouco deve cair por causa do tempo, né? Quanto tempo? Tem 4 minutos a contagem regressiva aqui, mas eu gero outro link. Não, beleza, mas eu estou terminando aqui, aí a gente gera um link para as discussões, então. Ok. Então, aqui, basicamente, já acabou, né? O que eu queria trazer para vocês aí no encerramento é que a gente deve ter em mente que o mundo está mudando de uma forma muito rápida. E se a gente quiser não se tornar obsoleto, a gente tem que acompanhar essa mudança do mundo, né? A gente tem que... E uma forma de fazer isso é sempre olhando a próxima curva. E com base nisso que eu falei para vocês, em abril de 2019, eu vou estar desembarcando nos Estados Unidos, estou indo para Las Vegas, e lá eu vou estar mais próximo, né, das inovações, tecnologias e da própria diversidade cultural, que faz essa inovação ferver, né? Dessa forma, eu vou estar correndo atrás do meu propósito de vida, que é que quando eu for embora, eu deixe o mundo melhor do que eu encontrei, né? E que as pessoas vivam cada vez melhor, que a tecnologia facilite a vida dos meus amigos e que a humanidade nunca perca esperança. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Pô, cara, eu achei muito massa a tua apresentação mesmo. Acho que me adicionou um monte, assim, enquanto pessoa de tecnologia, né? Uhum. E eu mesmo acompanho, assim, algumas coisas, mas eu gostei do jeito que tu condensou, assim, a apresentação. Achei muito
Achei muito bem apresentado, assim, num tempo também bem bom, engajou a gente bastante. E só tô te dando esse feedback porque eu tive Eu me perdi um pouco aqui, que é a primeira vez que eu tô fazendo, né? E a gente fica sempre nervoso. E também Não, com os slides, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. E também o tempo correndo pro tempo não acabar. mas eu achei muito bacana, cara. Conteúdo super relevante. Anotei tudo aqui depois para colocar lá na reunião. Daqui a pouco deve estar caindo aí. Ô, Silan, você acha melhor a gente derrubar essa aí e criar Eu uma nova acho. pro pessoal? Vou gerar um novo link. Acho melhor. Então, pessoal, a gente vai derrubar aqui essa e criar uma nova e a gente publica lá no grupo e a gente discute mais aí. A gente já volta Beleza. aí, peraí. Assim, foi muito engraçado tudo no mesmo dia. Eram empresários que tinham quebrado e estavam fazendo Uber no caso, para se manter, né, até conseguir se reerguer. Então, é bacana de ver, né, o quanto que essa empresa despretensiosamente assim acabou ajudando muita gente, né? Porque... Sim, eu tava pensando nisso hoje, cara. Hoje eu tava saindo aqui de casa para comprar pão até. Aí eu tava pensando no Uber. Que, cara, ele chegou, vamos dizer assim, na hora certa, né? Na hora que o Brasil tava em crise ali, várias empresas fechando. Eu mesmo fui mandado embora, trabalhava numa construtora. E esse mercado de construção ficou mal das pernas, muita empresa quebrou, a própria empresa que eu trabalhava. E muita gente saiu e começou a trabalhar no Uber, né? Então, assim, o Uber chegou na hora certa. Muita gente não ficou desempregada, não deixou de levar o pão para casa, porque tinha essa ferramenta. Gente, posso falar? Foi. Claro. Eu peguei a reunião no meio já, né? Mas aí o Felipe estava falando aí sobre o negócio de imprimir coisas 3D. Por acaso, eu levei um controle do meu aparelho aqui de TV a cabo para o meu filho, que deu um probleminha nele, e aí ele tentou consertar, não conseguiu, mas era um probleminha na plaquinha lá, né? Aí ele falou assim comigo assim, caramba, eu precisava ter agora uma impressora 3D. Eu falei, uma impressora 3D para quê? Aí ele, para imprimir, cara, eu imprimi isso aqui rapidinho e resolvi o problema. Eu, mas como assim? Aí ele, não, você não sabe não? Tem uma impressora 3D e tal, não sei o que, ele explicou lá. Eu, sério? Aí eu, caramba, que legal. Ele, pô, tem que comprar uma dessa cá pra cá. Cara, eu nem sabia que vocês iam falar disso. Pior, né? Depois eu vou até comentar com ele, falar, você não vai nem imaginar o que foi a conversa na reunião. Aí eu vou falar da impressora 3D, ele vai morrer de rir. Foi muito curioso agora quando eu escutei. Eu vi numa palestra. Pode falar, Henrique. Pode falar. Não, a gente usa aqui, tem peças aqui na nossa máquina que a gente imprime 3D para facilitar. Até a caixinha do controlador da máquina aqui é impressa 3D. Pra gente fazer molde. Porque, por exemplo, assim, desculpa, eu já te dou a palavra aí, Felipe, só para não perder o gancho do Alexandre. Mas, assim, só esse exemplo mesmo, né? A caixinha do controlador, ele é uma caixinha pequena, assim, a gente teria que fazer um molde para fazer injeção de plástico para fazer essa caixa, assim, né, do nosso controlador. Isso ia ser muito caro. Ou seria uma outra forma, através de dobra de caixa de plástico, que também ia ter que fazer um custo de projeto muito alto. Aí a impressora 3D, se tu imprime e não dá certo, beleza, tu pagou ali e deu. Então, acaba tornando, para prototipagem, acaba tornando muito rápido, muito fácil. Nossa, interessante isso. E a gente acaba usando, tem os suportes de sensores, que é impresso 3D também, tem várias pecinhas aqui que a gente está usando aqui. Que não vale muito a pena fazer, assim, a gente tem um fornecedor bacana aqui perto, aí ele imprime um monte de coisa pra gente agora. Vivendo e aprendendo. Eu tava assistindo uma palestra do Maurício, né, do Benvenuti. Ele é até muito acessível, assim, se vocês tiverem a oportunidade de seguir ele no Instagram, ele responde todo mundo, assim. Ele respondeu várias coisas. E ele mora lá no Vale há muito tempo, né? Então ele conversa com várias empresas. E ele falou que uma vez estava conversando com um cara de uma loja famosa de bolsa, que vende bolsa, tipo aquelas bolsas de grife de $5.000. E o cara tava preocupado como que ia ser. Porque hoje em dia a mulher entra lá na loja dele, compra uma bolsa de $5.000 e sai de boa, né? E ele fala, cara, o que vai ser com a impressora 3D quando essa mulher conseguir comprar a bolsa pela internet e imprimir na casa dela, né?
Então eles já estão pensando nisso já. É verdade. E eu acredito Gente, muito nisso, assim. Eu não consigo ainda, como é que eu vou explicar? Visualizar isso, eu não consigo ainda entender esse método aí. Então, o que eu acredito que eles vão fazer como? Por exemplo, o exemplo da bolsa aí. Você vai comprar, ao invés de você ir na loja e comprar uma bolsa ou comprar na internet uma bolsa e chegar na sua casa, você vai comprar o molde, o desenho ali, tipo, como eu posso dizer? Projeto, né? O projeto, você compra um projeto, baixa na sua impressora 3D, por exemplo, e ela começa a imprimir aquilo para você, entendeu? Hoje em dia, Alexandre, a tecnologia da impressão 3D é a seguinte, eles têm um plástico muito fino e um bico com alta temperatura. Esse bico, ele derrete o plástico e vai fazendo camadas muito finas, uma em cima da outra. E com isso ele vai fazendo camada, e aquilo vai grudando, vai soldando por causa da temperatura alta. Só que outras tecnologias aí, porque hoje, assim, a maioria das impressões, elas são feitas no máximo 1 ou 2 tipos de materiais diferentes, né? E o grande desafio aí é mesclar todos esses materiais juntos de uma forma que faça sentido e que vários bicos, talvez, um com bico que seja com aço, outro que seja com plástico, eles trabalham ali de certa forma juntos para formar esse material. Por exemplo, uma bolsa teria plástico, teria couro, teria o zíper ali e tal. Então teria que ser vários tipos de materiais juntos ali e tal. Hoje em dia não tem tecnologia para isso ainda, mas o pessoal está desenvolvendo justamente essa parte para conseguir tornar produtos viáveis, né? Porque hoje em dia tu consegue imprimir muito bem maquetes, pequenos modelos, coisas que tu consegue fazer com um tipo de plástico só. Mas uma coisa mais complexa é um pouquinho mais difícil. Né? A tecnologia cada vez mais avançando, né? Caramba. Será que a gente vai poder comprar? Será que a gente vai poder comprar a boca da Angelina Jolie e os olhos de Não duvido não. Acho que é capaz de conseguir. Essa casa aí, Alexandre, que você está vendo aí, ela foi impressa em impressora 3D em 24 horas. Gente. A parte da construção civil já está bem mais desenvolvida, porque afinal de contas os materiais são mais simples de manipular, né? Cimento e coisa é fácil de colocar num cabeçote assim e fazer impressão. Né? Ô, pessoal, estou aqui acompanhando vocês falarem aí, procurando um espaçozinho. O Felipe falou aí agora de bolsa, né? E aí eu, querendo ou não, entro aí. Eu hoje trabalho com revenda, é uma parceria com a fabricação de produtos em couro. E mesmo pouco tempo começando a trabalhar com isso, eu já venho pensando. E essa semana aí eu não estava nem acompanhando muito, porque como eu estou só, eu estava correndo atrás para poder fechar a venda, fechar a parceria. E aí, graças a Deus, eu estou dando continuidade, porque quando dá, eu tenho tempo, eu começo os meses anteriores. E, por incrível que pareça, durante esses dias eu cheguei a pesquisar algumas coisas que eu estava precisando e vi sobre isso. Estou falando sobre as tendências. E eu fiz a mesma pergunta que a Alessandra falou aí. Como é que a gente vai usar um produto feito em impressora 3D, produto que hoje, né, muitos são gerados aí em origem animal, questão de sustentabilidade, como é que a gente vai linkar uma coisa a outra, fora que aqui no Brasil tudo chega mais tarde, né? Infelizmente. É verdade. Porque assim, tem vários países aí que está muito adiantado, mas aqui, com essa política que a gente tem, né, a tecnologia que chega muito atrasada, tudo muito caro. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que pode ser esse processo, né, de evolução? Hoje eu estou pequena, está tudo bem pequeno, dando aos pouquinhos, mas é claro que eu ainda preciso, como o Felipe falou, né, tentar enxergar ali antes da curva como é que vai ser posteriormente. Felipe vai ficar mandando feedback para a gente de lá. Vai ficar nos atualizando. Felipe, manda tudo avançado para a gente, tá? Com certeza. Porque a gente fica sem ter muita noção, porque por mais que a gente pesquise na internet, a gente procura informação, mas não é tudo tão palpável para a gente hoje, né? Sempre chega mais atrasado. Exato. É verdade. Eu vou não é tão barato assim para quem é um MEI, para quem é um pequeno empreendedor, né?
Uhum. Ano que vem, eu tô indo lá para os Estados Unidos e vou começar minha vida em Las Vegas, porque o custo de vida é mais baixo, né? Por isso que eu escolhi lá. Só que minha ideia é ir subindo depois, passando ali por Los Angeles e tal, e chegar um momento, quem sabe, no Vale do Silício, né? É que hoje em dia tá muito caro para você começar a vida lá em São Francisco, até por causa dessas inovações, por ser uma cidade que tem muitas empresas famosas, né? O Google tá lá, Facebook, tudo. Então ela está se tornando uma empresa muito cara. Tanto é que startups estão procurando abrir essas startups em outros lugares, né? Minha vontade era começar lá mesmo, mas o dinheiro não dá, não. Levanta uma ideia aí, pega de... O Flávio esses dias estava falando que ele tinha vontade de botar um outro estádio lá em Las Vegas. Ele falou que Orlando era uma baita do potencial por causa da Disney, Las Vegas por causa dos cassinos, de ter um time de futebol. Assim. De repente já pega e já fala uma parceria com ele lá. Eu achava que Las Vegas tinha um custo de vida muito alto, porque eu achava que era uma cidade bem, bem cara por causa desse negócio de jogos que tem lá. Né? Eu também achava, mas faz 2 anos que eu tô nesse projeto aí, né, de ir. E pesquisando eu descobri que tipo, Las Vegas é a cidade, uma das mais baratas, né? Nossa. Só perde para, por exemplo, aquelas cidades ao redor de Nova York, assim, tipo Boston e tal, que ali é muito mais barato também. Só que tem o fator do tempo, né? E Canadá, ô Felipe, tem lugar no Canadá que são mais baratos, outros são mais, o custo de vida mais caro, outros tem como sobreviver mais, não tem? Então, eu tenho muita vontade de ir para o Canadá, muita vontade também de começar em Nova York, só que eu fujo do frio. Eu não gosto muito do frio, não me adapto, eu tenho problema de saúde e tal. Canadá é frio, Pô, o Canadá é um congelador. Ah, meu filho vai sozinho, cara, não vou não, morro de medo de frio. Ele está projetando daqui 2 anos. Ele falou, mãe, daqui 2 anos eu tô metendo o pé, assim que eu tiver 6 meses lá, eu mando te buscar, mas pelo amor de Deus, gente, morro de frio, não gosto de frio, não. Lá eu fiquei sabendo que eles estão facilitando bastante para brasileiro trabalhar lá. Na verdade, a empresa que ele trabalha, ela tem filial lá. Então, no caso, ele poderia até pedir para ser transferido para lá. Mas ele não está querendo mais, ele não está sonhando isso para ele. Ele está sonhando em ele trabalhar, montar como que você dá o nome? Home office? Não. Esqueci o nome exato que ele me deu. De pegar essas empresas que tem vários escritórios, um escritório que tem várias empresas dentro trabalhando. Coworking, né? Acho que é um nome bem estranho aí. Aí ele falou que está querendo trabalhar mais para isso, para poder ele saber, agora porque vem filho, ele quer ter mais qualidade de vida para ficar perto do filho, umas histórias assim. Aí ele está pensando em realmente daqui 2 anos, mais ou menos, ir para lá, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, gente, aqui no Rio de Janeiro, quando faz frio, eu já morro. Então, a gente aqui no Brasil, acho que a gente não é acostumado com frio, né? Exatamente. Eu moro perto da Rio Petrópolis, né? Quem conhece Petrópolis, Teresópolis, eu moro na estrada que pega esse caminho para lá. Quando começa o frio vir de lá, já chega que eu já fico morrendo de frio. Se eu for morar em Rio Grande do Sul, Pô, eu fui para casa da minha cunhada em São Paulo, no mês de junho, quase morri congelada lá em São Paulo. Entrou o Edenilson aí. Fala, Edenilson. Boa noite. Boa noite. Cara, assim, acho que para acrescentar um pouco assim, essa questão da automação assim nas empresas, assim, é uma coisa que aqui no Brasil se fala muito da indústria 4.0 e tudo mais. Tipo, chegasse a... Você sabe alguma coisa disso? Dá uma pesquisada nisso também? Alguma coisa a respeito? Automação? Automação industrial mesmo, indústria 4.0 aqui no Brasil. Não, isso aí eu não cheguei a ver. Não, porque o que acontece? A gente ouve falar um monte disso, né, cara? E, na verdade, a não sei até que ponto que isso digamos assim, algo que está realmente acontecendo ou é algo que está mais nas faculdades, assim, do que na prática. O que você já ouviu falar disso?
O próprio uso do IoT, né, da internet das coisas, tipo, dentro das empresas, aqueles sensores lá, tipo, máquinas que ficam mandando coisas para supervisórios, são coisas antigas, já até que já tem bastante tempo. Mas, por exemplo, coisas mais, de certa forma, mais inteligentes, eu não sei se o Sila pode me ajudar também com isso, tipo, sensores mais inteligentes dentro das empresas, para as coisas meio que andarem um pouco mais sozinhas, digamos assim. Não. Eu conheço um pouco lá na empresa, a gente está vendo um pouco sobre isso, mas basicamente isso vem junto com questão de Big Data, de BI. As máquinas estão se tornando um pouco mais inteligentes. Por exemplo, hoje tinha manutenção preventiva, né? Para evitar grandes panes. Algumas máquinas elas já sinalizam com sintomas e já até propõem algumas possíveis soluções para o pessoal da manutenção, quando ela tem um certo diagnóstico lá, entendeu? Antes de quebrar, ela já gera um alerta e, se for necessário, ela já até solicita o pedido de compra para a peça que precisa ser trocada. Mas o Brasil, acho que tem 2 empresas, se eu não me engano, na indústria 4.0. Está bem atrasado. Pois é isso que eu queria mas lá fora saber mais. Tá avançando e já estão falando no 5.0. Poxa. Aqui não tem igual aqui, né? Quando tá chegando o 4G, lá fora já estão testando o 5G. O 5 já está funcionando. E para quem trabalha com estoque, tem uma solução muito legal de RFID. Isso é bacana. Vocês falaram aí agora, o Silão falando, eu lembrei de um negócio também legal da impressora 3D, que ela, além de imprimir essas coisas assim, ela se auto-atualiza, né? Então, sai uma peça nova ali para ela vai, imprime a peça e coloca sozinha. Legal. Poxa. Que louco isso. Eu vi uma simulação de uma empresa que trabalha com RFID, simulando um inventário de estoque. Acho que uma leitora, sei lá, em 2 segundos, lê 2.000 produtos. Tem uma outra que tem uma porta, que tem uma cortina, né, de leitor. Passa um caminhão, ela já lê tudo que está dentro do caminhão. Nossa. Que isso, gente? Nossa. A tecnologia da RFID é tipo, só para, não sei, o Silan tá familiar, eu também tô familiar, mas talvez, não sei, pessoas que ainda não estejam por dentro. É baseado em RF por causa que é radiofrequência, né? Então, tem uma pequena antena ali que é enrolada de tal maneira que ela é o identificador único, como se fosse um código de barras. Só que é um código de barras que transfere, tipo, via ondas de rádio, teoricamente, pelo ar, parecido com Wi-Fi. Assim. E aí, tipo, basicamente, tu não precisa ir lá com o scanner da plã, só por tu tá passando em algum lugar com aquilo, ele já sabe que tu já deu baixo no estoque, por exemplo. Exatamente. Então, é basicamente... Essa loja que o Felipe comentou, da Amazon Go, eu vi uma loja parecida. A tecnologia é muito interessante, é por câmera, né? E eles usam as estratégias, por exemplo, ele reconhece só face, né? E tem um ponto específico, se você der um sorriso, você ganha X% de desconto para poder melhorar a captação lá da face, né, da pessoa. Que loucura. Que isso, gente? Vocês estão me assustando. É muito louco isso. Tá doido. Fábio, tá escutando? Ô, Fábio. Fábio? Isso, é o Fábio. Ô, Fábio. Eu queria comentar com vocês também o seguinte. Quando se trata de tecnologia, hoje tem, quer dizer, já tem algum tempo, a internet das coisas, né? Vou dar um exemplo, né? A Guerra é uma empresa, ela é concorrente da Randon e ela fabrica aquela carreta, né? Que os caminhões puxam, né? Mas aquela carreta lá atrás, não? Às vezes tem aquele cavalo bonito, né? Da Volvo, por aí vai, né? Volvo, Scania, por aí. Mas lá atrás está as carretas, né? Então, o que acontece? É implantado a internet das coisas, né? Nas carretas, para eles entenderem, assim, via de estatística,
para fazer manutenções de freio, rolamentos, essas coisas, para evitar que esses, né, esses implementos venham a dar defeito na estrada, tal. Então eles conseguem prever com estatísticas, né, de quilometragem versus o tempo, e daí o cara que tem lá, vamos supor, centenas de carreta rodando, né, essas empresas de tipo uma Coca-Cola, mas assim no caso, ela recebe um sinal que a própria carreta emite, dizendo, viu, chegou a hora da minha revisão. Daí aí já liga para o motorista, viu, tal carro, preciso que encoste para fazer revisão. Então também é uma coisa atrelado com a internet, assim que a gente não dá bola. Você passa uma carreta carregada de refrigerantes, você fala, é apenas um pedaço de ferro com rodas. Está puxando um motor, né, um cavalo, ele está puxando, mas ela tem, sim, algumas, no caso da guerra, já está implementando internet das coisas nesses implementos também. Assim como máquinas agrícolas que não pode parar, porque é muito caro, é milhões uma máquina agrícola. Então, eles implementam também a internet das coisas para fazer as revisões antes de quebrar, porque nesse caso você tratar do problema antes de acontecer sai muito mais barato. E isso é isso. Uma outra aplicação super legal que eu vi esses dias em algum lugar que eles estavam estudando, não sei exatamente, mas eu achei bacana a ideia que eles tiveram de pegar, por exemplo, todos os carros teriam o seu método ali de sensoriamento, né? E a empresa que estaria consertando, né, as rodovias, as ruas, ela receberia o sinal combinado de todos esses carros e ela poderia detectar, em tal lugar tem um buraco, por causa que os carros estão emitindo tal e tal sinal. Então eles iam lá e consertavam. Pelo próprio fluxo dos carros, eles já estariam sabendo o que está acontecendo com as próprias rodovias, monitorar a qualidade das vias. Né? Legal. Hoje o pessoal sinaliza no Waze, por exemplo, né? Seria isso, só que automático. Assim. Automático. Gente, assim, falando não de coisa de conserto, mas dentro da tecnologia, eu vi uma coisa que eu fiquei assim de boca aberta. Eu vi um caminhão, mas um caminhão tão grande, fazendo uma entrega no mercado aqui perto, e o caminhão era tão grande que o caminhão ficou praticamente atravessado na rua. E aí todo mundo parou para ver como é que aquele caminhão ia conseguir fazer a curva para poder sair dali, né, e pegar a estrada. Simplesmente a carreta ficou parada e a cabine, né, onde fica lá o motorista, a cabine deu girou, deu uma volta assim de 80 graus, assim, sei lá, e virou e puxou a carreta e levou e foi embora. E ficou todo mundo de boca aberta olhando, que como isso, a gente geralmente sabe que a carreta vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, para poder sair, chegar na posição e sair. Não, simplesmente ela ficou paradinha, atravessada no meio da rua, e só a cabine que fez a curva. Falei, gente, olha a tecnologia dessa carreta. Ficou todo mundo assim, a rua toda parada de boca aberta, ninguém tinha visto isso ainda, né? É muito avançado, gente. A tecnologia está muito avançada. É verdade. Você vou apresentar isso aí para as empresas aqui. Tu já viu alguma coisa assim, Fábio? Não, ainda não. É do que está mais nesse mercado e conhece um pouquinho melhor, né? Não. Mas, negócio louco é isso. Mas pesquisa, Fábio, que você que trabalha no ramo, você vai ver que tem. Né? Muito doido isso, muito doido mesmo. Entendo. Vou apresentar isso aí para as empresas que tem aqui de logística, que às vezes eu pego o ônibus, o caminhão fica parado no meio da pista aqui 30 minutos e não sai. Então, já tem uma solução aí. Trava todo o trânsito, mano. Trava tudo. Não, o engraçado é que ela não tinha para onde sair. Se ele tentasse para frente, ela não ia, tentasse para trás, ele não ia, porque o espaço da rua não dava. Uhum. E aí todo mundo se perguntou, porque é uma estrada principal, tem ônibus, tem carro, aí todo mundo parou para poder a carreta passar. E todo mundo se perguntou, cara, mas como é que esse cara maluco jogou a carreta no meio da rua e como é que ele vai sair daí se ele não pode nem para trás nem para frente?
para tu ter uma ideia, eu estava do lado de um cartório. O pessoal do cartório saiu tudo correndo para fora para poder ver. E aí o pessoal parou o trânsito assim, todo mundo olhando. Eu falei, gente, que isso? O cara simplesmente foi lá, virou o negócio. Né? Saiu assim com quem não quer nada, tipo cachorrinho banando o rabo, assim, todo mundo olhando. E todo mundo olhando um para cara do outro, embabacado, sem saber o que dizer. Eu falei, nunca, a primeira vez que eu vi, única, nunca mais eu vi. Mas foi uma coisa assim de doido, gente. Como todo mundo embabacado. Mas existe, tá, gente? Eu tô inventando, não é história de pescador, não. Eu vi. Ninguém contou, não. Eu que vi. E o carro autônomo, galera? O que vocês acham disso aí? Porra, isso é uma loucura, né, cara? Pô, imagina tem pra qualquer lugar assim, e, tipo, tá. Imagina aproveitar o tempo de deslocamento para fazer um monte de coisa importante. Tipo, sei lá, estudar, trabalhar. Felipe, oi. Eu não sei se é verdade, mas eu já li sobre testes de Uber Drone. Você já viu sobre isso? Uber Drone? Como assim? Eu ouvi falar nisso, cara. Eu não sei se... Eu não lembro onde eu li, nem sei se é verdade essa matéria, mas parece que que eu li, né? O Uber estava fazendo teste com drone autônomo também. Isso para levar pessoas mesmo. Levar pessoas, sim. Eles querem gente, pegar o mercado aéreo com isso, né? Isso aí é uma hélice de helicóptero? É tipo um aviãozinho no meio da rua, assim. A pessoa vai lá... Tem engarrafamentozinho e passa por cima. Hoje o Uber não, o Cabify já tem helicóptero, né? Que eles atendem helicóptero. Com helicóptero. E o que o Uber quer fazer é mais ou menos isso, só que ele quer fazer autônomo, né? Sem ninguém pilotando. Deus me livre. Tem um aplicativo chamado Turo. E ele é tipo como se fosse um Airbnb de carro lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, você consegue alugar carro com ele. E é tipo $250 você aluga um Tesla. Aí eu tô animadão pra fazer isso lá quando chegar. Dá umas bandas de Tesla lá. Sabe, eu estive no Canadá o ano passado e lá tem muito Tesla rodando. Eu fiquei impressionado, sabe? Quase que tinha mais do que Mustang, porque também o pessoal gosta de Mustang lá. Mas Tesla tinha muito. Eu vou te falar, hein? Lá no Vale, lá, os caras são milionários, né? E é difícil você ver um carro tipo Ferrari, Mustang, essas coisas aí. Os caras, carro autônomo é o brinquedinho dos caras. Na verdade é o seguinte, quando eu era engenheiro da Ford, uma das preocupações da Ford, e como de outras montadoras também, que entre elas se conversavam, e eu trabalhava com protótipos, então com engenharia avançada, e o que eu sentia, assim, nas conversas que eu ia? Eles estavam muito preocupados com os jovens, porque os jovens estavam perdendo o encanto de dirigir um veículo. Então, assim, para eles era de repente melhor ficar dentro de um metrô, num tablet ou num celular, por aí vai, do que, entre aspas, perder o tempo dirigindo um veículo, né? No meu caso, né, hoje eu tenho 35 anos, eu não via a hora antes de tirar carta para poder dirigir, por aí vai. Hoje não, molecada faz 25, 30 anos e ainda não tem carta porque não tem esse interesse. Dão muito mais valor, de repente, para um celular do que para andar de carro. E com isso, por isso que esse é um dos motivos por qual as montadoras estão trabalhando muito forte em cima né, a parte de, como eles chamam, de Netcom, né, com o time de engenharia de Netcom, que é assim, aquela parte que o celular ele pareia no painel do veículo, você consegue ver a tela do celular no painel do carro. Então, é umas coisas que está rolando agora no setor automotivo. Ih, estamos indo embora, hein? Sério? Tá caindo aqui, tá falando. Obrigado por escolher. Valeu, pessoal. Tudo bom aí pra vocês? Eu tô zarpando também. Tudo bom? Não, apareceu escrito aqui. Já tô expulsando a gente.
Pois é, já estão colocando a gente pra fora. Mas eu preciso desligar também, pessoal. Não, sem problema. Ótimo resto de semana para vocês aí, tá bom? Vamos se falando. Valeu. Tá bom, gente. Vou lá que eu tenho que ajudar os guris também. Depois o Henrique vai botar o link aí do coisa toda, aí a gente vê depois, né? Eu que perdi o começo aí. Tá gravado. Dessa vez vai ser o Silan que vai colocar lá, que agora ele é o cara da tecnologia. A gente nem falou sobre isso. Agora mudou. Eu cuido só do relacionamento agora, se qualquer reclamação pode comigo. Esqueci. Ouvidoria. Ouvidoria. Tá certo, então. Falou então, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite aí para vocês. Valeu. Tchau.